Boker Tov Laklan. Bom dia para todos, que eu tenha abençoado a sua casa, a sua família e toda a sua parentela, em nome de Yeshua HaMashiach. Nós vamos estar aí dando continuidade ao nosso a apresentação do trabalho, né, do estudo sobre teontologia, onde nós abordamos sobre a soberania de Deus, abordamos a vontade decretória, a vontade prescritiva, e agora nós vamos entrar para a vontade permissiva de Deus. Então, dentro dessa soberania de Deus, Deus expressa três tipos, ou Deus expressa, né? O texto, as escrituras expressam três formas, três facetas, ou três tipos dessa vontade de Deus, da manifestação da vontade de Deus. Onde nós temos a decretória, que a gente já explicou, né? Que é um decreto de Deus, que ele não pode ser mudado, né? Circunstância em que nem as orações mudarão a circunstância. Falamos sobre a vontade prescritiva, que é aquela vontade de Deus que está escrito, está estabelecido pela Escritura, onde o homem ele pode, sim ou não, fazer esta vontade acontecer, né? Ou seja, o homem tem o livre-arbítrio de escolher obedecer ou não a Deus, independentemente da circunstância, tá? É claro que tudo vai acarretar, como a gente disse, na colheita da obediência ou da desobediência. Nesse momento nós vamos falar sobre esta última vontade, que é a vontade permissiva de Deus. Dentro desta vontade permissiva de Deus, algumas coisas alguns questionamentos surgem. Por quê? Porque dentro da vontade permissiva de Deus, existem pessoas que eles têm algumas perguntas concernentes, algumas perguntas surgem por causa dessa vontade permissiva de Deus, e às vezes as pessoas até colocam Deus como se Deus fosse, claro que tem um texto, nós vamos ler aqui um texto de Isaías, né, que o texto traz essa expressão, né, eu crio a paz, eu faço a guerra, né, eu faço o mal, então eu crio o mal. Então nós vamos ver aqui no profeta Isaías essa expressão. Mas o que ele quis dizer com isso? E alguns questionando às vezes o fato de algumas pessoas, de algumas calamidades acontecerem, e elas colocam a culpa dessa calamidade em Deus. Por que Deus fez isso, né? Por que Deus agiu dessa forma? Se Deus fosse bom, por que ele permitiu que isso acontecesse? Então isso choca, né, com a realidade da fé de algumas pessoas por não entenderem esta vontade permissiva de Deus. Então vou explicar de novo, vou repetir, como eu já disse aqui várias vezes, que entre Deus querer e Deus permitir está aquém um do outro, está longe um do outro, é como o norte e o sul. Então o norte está longe do sul, né? Então não tem como atribuir a Deus algo que ele permitiu. Por que Deus não interviu? Porque essa permissividade ela está ligada também à escolha, tá? Então muitas coisas que Deus permite é por causa da escolha da pessoa. Então a pessoa pediu, Deus não quer que Deus sabe que aquilo vai causar um dano para a pessoa, e a pessoa pede tanto que Deus dá para a pessoa, Deus entrega para a pessoa. Mas isso não quer dizer que Deus ele foi o causador daquela situação, que Deus foi o causador daquele mal. Não. Simplesmente Deus ele simplesmente deixou a pessoa na sua livre escolha de participar do fruto daquilo que ela escolheu, que seria o que permitiu Deus, né? A permissão de Deus. Então, mesmo Deus sendo soberano, ele não, na sua soberania, ele não vai agir quebrando, como se diz assim, esta regra que ele colocou do livre-arbítrio, a livre escolha. Ele sempre, nós vemos lá em Deuteronômio, que o Senhor vai dizer assim: eis que põe diante de vós a bênção e a maldição, a morte e a vida.
Aí ele dá um conselho. Então ele coloca essas duas situações, bênção, maldição, morte e vida, tá? Isso também está ligado àquilo que a gente falou sobre Yetzer Hara e Yetzer Hatov, né? Inclinação para o bem, inclinação para o mal. Você pode ligar a isso também, porque é a sua escolha que vai fazer. Mas aí ele dá uma direção. Ele escolhe, pois, a vida para que vivas tu e teus filhos na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então ele dá uma orientação diante do que ele põe, diante do que ele permite estar diante do ser humano. Ele dá uma orientação, ele escolhe esse caminho. Mas ele não manda escolher o outro caminho. Ele diz para escolher o caminho da vida. Ele não diz para escolher o caminho da morte, o caminho da maldição. Não, ele diz para escolher o caminho da vida. Porque é o caminho da vida que será satisfatório para a sua criatura, para o ser humano, os seus filhos. Então, diante disso, mediante a isso, vamos então terminar aqui nesse conceito. Depois daqui a gente vai passar para um outro estudo falando sobre os atributos de Deus, tá? Então a gente vai entrar também, porque aqui o tratado aqui, a gente está sobre o tratado de teontologia. Então a gente vai abordar algumas vamos dizer assim, algumas matérias dentro desse estudo, né? Então, algumas coisas, então aqui nós estamos falando sobre soberania e vontade de Deus. Depois nós vamos falar sobre o ser de Deus, vamos falar sobre os nomes de Deus, tá? Então nós vamos abordar nesse trabalho teológico de teontologia, nessa visão, tá? Então, é claro que abordando aqui no raso, tá? Existem muitos conceitos que são são conceitos bem mais profundos, mas eu vou trazer algo mais raso aqui para a nossa compreensão. Então nós temos que a vontade permissiva de Deus aponta para o fato em que Deus, em sua soberania, decide não intervir em fatos até mesmo desastrosos. Então Deus ele não vai intervir. Aí nós temos que Hebreus 11, 35 e 37, que vai estar escrito assim, Hebreus 11, 35 a 37, ó. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Verso 38, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Então nós vemos aqui, né, que são pessoas, se você lê o contexto, né, a epígrafe que eles vão colocar aqui, ó, a natureza da fé e o exemplo da fé tirada do Antigo, aí coloca do Antigo Testamento, que é a primeira aliança, né? Mas aqui é tido como heróis da fé. Então algumas traduções, algumas bíblias vão colocar uma epígrafe como heróis da fé, os heróis da fé. Mas aí ele vai falar sobre estarmos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Então pessoas pegam esse texto sem entender o que ele está querendo dizer. A nuvem de testemunhas aqui são esses que sofreram. Aqui não tem a nuvem de testemunhas quando a gente às vezes pensa naquele quesito, essas nuvens de testemunhas é Deus, é a igreja, é o homem, são os anjos. Não, essa nuvem de testemunhas que este texto coloca são aqueles que sofreram, porque haja vista que a palavra testemunha, quando Yeshua diz para os seus talmidim, semieis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E a pessoa ali pensa que o ato de testemunhar é só o ato de falar. Claro que anunciar as boas novas, abençoar o evangelho, isso é ser testemunha. Mas aqui o contexto de testemunha, de nuvem de testemunha, naquilo que Yeshua disse para os seus discípulos, que eles seriam testemunhas, a palavra grega é mártiro. Mártiro quer dizer aquele que dá a vida por uma causa, aquele que está disposto a morrer, sofrer, ser maltratado por uma causa. Então isso é ser testemunha. Então hoje as pessoas têm uma visão totalmente diferente do que é ser uma verdadeira testemunha de Yeshua, né? Então as pessoas entendem que se eu sou testemunha de Yeshua, eu não vou passar privação, eu não vou passar necessidade, eu não vou ficar enfermo. Não, essa não é a visão bíblica. A visão bíblica de ser testemunha fiel é padecer
pela mensagem, padecer pelo Machia, pelo reino do Eterno. Então isso é ser testemunha dentro do contexto bíblico das Escrituras, entendeu? Então vamos seguir aqui. Isso a gente leu para você entender essa questão. Então Deus permitiu com que esses fossem torturados, mortos, cerrados, né? Então ali nós vemos várias coisas. Então, ó, diante disso, aí vem a questão. Então Deus criou o mal? Então a primeira pergunta é: Deus criou o mal? Aí em Isaías 45:7 diz assim: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então nós temos aqui, ele vai usar a palavra para a paz no texto hebraico, vai ser shalom. Lembrando que shalom, no contexto de hoje, ela pode significar também oi, tudo bem, pode ser isso também, mas no quesito aqui, bíblico aqui, é paz, shalom. Esta shalom, ela abrange toda a vida existencial do ser humano. Então é uma paz interior, é uma paz espiritual, é uma prosperidade, é cura do corpo. Então essa paz abrange tudo. Aí diz: eu crio a paz, eu faço a paz e crio o mal. O mal aqui, a palavra é ra, tá? Ra. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então nós temos a palavra shalom para a paz e a palavra ra para mal, tá? Lembra da inclinação yetzer hara, que é inclinação para o mal. Então a palavra mal aqui é ra. Ó, se lermos em a priori, veremos que Deus está falando que ele cria o mal, mas em a posteriori, ou seja, analisando o conceito, o que ele quer dizer com isso, o contexto, a resposta não é objetiva e sim subjetiva. Então Deus não está sendo assim: é isso que eu estou fazendo, eu estou criando. Não, ele tem um contexto ali para ele colocar essa expressão de que ele cria o mal. Aí a gente vai entender isso aqui no que significa a palavra. Então, ó, o que significará mal, que tipo de mal? Etimologicamente, devemos entender que o termo hebraico ra aponta tanto para o mal moral, podendo ser traduzido como malignidade, maldade, perversidade. Então esta é uma das características. E para o mal natural, que significa calamidade, queda. O texto aponta a um destes males ou a ambos. Então ele é um mal moral ou é um mal natural. No mal moral, nós vimos lá que vai estar falando, né, sobre malignidade, maldade e perversidade. Então a palavra ra, ela pode significar isso, mas ela também pode significar um mal natural, que é uma calamidade, uma queda. Então vamos entender, ó, o texto aponta a um destes males ou a ambos. É de suma importância sabermos a resposta, pois se Deus criou o mal moral, logo ele seria diretamente responsável pela iniquidade. E eu já expliquei que iniquidade significa anomia, né? Que a anomia, ela significa aquele que está sem lei, ou seja, sem a Torá, sem os mandamentos. Então anomia é a transgressão da Torá, a transgressão do mandamento. Então isso é iniquidade. Então se Deus criou o mal moral, logo ele seria responsável pela transgressão da Torá, que é uma coisa que jamais pode se pensar nisso, né? Que é pela iniquidade na humanidade, o que não se aplica ao ser divino. Logo, se Deus criou o mal moral, ele criou a fornicação, o adultério, o roubo, as fraudes, o engano, a mentira e etc. Então, se Deus ele fosse o criador, como diz lá, o criador do mal, o mal moral, então Deus ele seria responsável pelo pecado em toda a sua, em todo o âmbito que se possa classificar como ato pecaminoso. Mas não, vamos continuar aí, ó. E se Deus é responsável por todos esses tipos de iniquidade, logo Deus é o criador do pecado. E se Deus criou o pecado, nós não somos responsáveis pelo pecado. Então, se eu entender que Deus é o criador do mal, como diz o profeta, então é uma má interpretação. A gente vai entender isso aqui, a gente vai explorar isto para a gente entender o que ele quis dizer, tá? Isto não se aplica à pessoa de Deus. Então não
dá para aplicar isso à pessoa de Deus, porque Deus é santo, né? Pois ele é santo, justo e reto em todos os seus caminhos. Os caminhos de Deus não são tortuosos. Salmos, capítulo 25, verso 8, verso 9. Então, bom e reto é o Senhor, guia os mansos em retidão. Então, o texto diz que ele é bom e reto, ele guia em mansidão, em retidão. Então, como pode Deus, então, ser o causador do mal moral se ele guia o homem pela retidão, pela bondade, pelo bem, pela retidão, pela bondade, pela expressão de ser santo, de santidade? Logo entendemos que Deus não é o criador do mal moral, nem do pecado. Levemos em consideração o contexto acima, que mal conduz a um sentido oposto à paz. Então nós vamos ver aqui que existe um antagonismo, né? Um antagonismo. Então, dentro da física, aí isso vai estar, né, já está até explicado que nesse antagonismo, dentro da física, a luz e as trevas, a luz e a escuridão não existem. Por quê? Porque uma é a consequência da falta do outro. Então, se a escuridão impera, é porque não tem luz ali. Se a luz impera, não tem escuridão. Então, é antagônico. Então, a própria física, a lei da física, mostra essa realidade. Então, quando a gente vê a calamidade acontecendo, o mal sendo praticado, não é porque Deus criou, não é porque foi Deus que criou, é porque ali está faltando algo que é antagônico a isto. Então, se a guerra está ali, é porque está faltando a paz. Então, por isso esse antagonismo que Deus vai usar na expressão que ele coloca, é antagonicamente. Então, conduz um sentido oposto à paz, mantendo a linha de antagonismo, luz e trevas. Seguindo aí, levando em consideração essa oposição de ideia ou pensamento, há uma colocação de que as trevas nada mais é que ausência de luz. Deus está trabalhando num aspecto comparativo de polaridade antagônica. Assim, ao dizer que criou as trevas e fez no sentido lato, no sentido amplo da coisa, no sentido comum da coisa, pois sua intervenção ao fazer a luz é que dissipa as trevas. Então, a situação de criar, porque Deus criou o homem, e eu já disse aqui, né, quando a gente estava estudando, falando sobre, né, no estudo passado, sobre a vontade prescritiva, que Deus colocou dentro do homem esses dois caminhos, né? É o que Yeshua vai dizer, né? Que ele vai falar sobre porta larga, porta estreita, caminho largo, né? Então ele fala sobre isso dá aquela ideia de que a gente já disse aqui, que é um conceito em que Deus, ele colocou dentro de nós, a Yetzirah, Yetzirah está dentro de nós, somos nós que praticamos. Então, para entender isso melhor, você volte, reveja o vídeo passado, aí na minha página do Facebook. Eu já peguei o vídeo e lancei lá no meu canal do YouTube. Então, você veja lá o vídeo que você vai entender o que eu estou dizendo aqui. Então, não vou explicar de novo, porque senão vai demandar mais tempo, tá? Então, vamos nos ater aqui ao assunto. Então, tem essa questão, entendeu? Então, quando está sendo praticado aquilo que é fora da realidade da santidade de Deus, é praticado pelo ser humano, não é Deus que está praticando, Deus está permitindo que aquilo ocorra, mesmo que não seja da vontade de Deus. Então, o que é o oposto da paz? É o mal moral. É o mal moral? É a fornicação? É o adultério? É a mentira? Ou é a guerra? Ou é quebra? Ou é queda? E aí? O que seria? Não é quebra, não, é queda, tá, gente? Vou corrigir aqui, peraí. Deixa eu corrigir aqui. Aqui é queda. Ou é a queda, né? No caso lá, a queda de Adão e Eva, né? Vamos dizer assim, né? Dentro desse raciocínio, antagonicamente falando, do oposto à paz, não pode ser o mal moral. Então, o mal ali que está sendo expressado como mal com L, não pode ser o mal moral, porque Deus não vai ser o causador do pecado. E que mal? Nós vimos lá que a palavra mal também ela pode significar calamidade, queda. Então, a calamidade é o mal, mas é algo que vai ser realizado dentro da vontade permissiva de Deus, não do querer dele. Não é que Deus queira, mas ele permite que aquilo ocorra.
Então é a calamidade, as calamidades, é aquilo que eu disse, pessoas questionam se Deus é bom, que morre gente, se Deus é bom porque tem criança passando fome, se Deus é bom porque tem criança morrendo, mas não é Deus que está matando. O que está acontecendo é a maldade do ser humano, é a maldade do ser humano, a falta do amor do ser humano, a ambição do ser humano que está causando esse mal, e aí vem as calamidades que o próprio ser humano cria por falta daquilo que é antagônico, né? Então, a falta do amor gera todo esse mal. Então, se Deus é amor, então a falta de Deus, olha que interessante. Se Deus é amor, e está faltando amor quando as pessoas são, como se dizem assim, como se diz, vamos dizer assim, dentro do nosso contexto aqui do Brasil, a corrupção. A corrupção não é algo não é um ato de amor ao próximo. A corrupção é um ato de, de, de orgulho próprio, ou seja, de pensar em si mesmo, né? De avareza, né? Então é uma quebra de um princípio moral que causa uma calamidade. Então, pessoas no Brasil passando fome não é porque o país não tem condição de manter, é porque a usura, é porque o amor ao dinheiro, a falta do amor ao próximo leva com que a corrupção aumente, os corruptos tiram. Então a calamidade acontece, não é porque Deus está criando a calamidade, tá? Então isso acontece por falta do amor, e se Deus é amor, então é por falta de Deus. Então é fácil entender, né? Então, olhando para o fato de a luz vir a existir, é que surgem as trevas. Olhando para o fato de que eu mexi aqui, né, gente? Olhando para o fato de que a luz vir a existir, é que surgem as trevas. Logo se entende que as trevas só surgem porque a luz foi criada. Sendo assim, Deus cria a luz e se dissipa as trevas. Do mesmo modo, podemos caminhar para a forma do mal, né? Então, nessa questão de luz e trevas aqui, aí alguém pode pensar, mas então se Deus criou a luz, porque tinha trevas. Dentro do ato da criação, gente, não existia treva nem luz, porque para Deus, luz e trevas é a mesma coisa. Ontem, hoje, amanhã é a mesma coisa. Presente, passado, futuro é a mesma coisa. Por quê? Porque Deus não está preso à nossa realidade, né? Dentro da tradição, explica que Deus ele teve que se contrair, então dentro dessa contração de Deus, desse Tsim, Deus criou vamos dizer assim, um buraco, e ele entrou dentro desse buraco, e surgiu. Aí começou a surgir as coisas, e de princípio surgiu as trevas, nesse ato que Deus foi, no ato criacional, em que Deus está criando as coisas no seu comprimir da sua glória. Ele criou um buraco para entrar nesse buraco, para trazer a realidade da criação. E aí surgem as trevas primeiro, depois ele vai criar a luz. Simples assim, porque Deus é luz, né? Então Deus, ele é luz. Deus não é trevas, Deus é luz. Então Deus, ele precisou se contrair, abrir esse buraco na eternidade, entrar dentro desse buraco para que a treva aparecesse, surgisse a treva e ele criasse a luz. Simples, não tem nada complicado. Que existe, vamos dizer aqui, do mesmo modo, podemos caminhar para a formação do mal, que existe na ausência da paz. De igual maneira, podemos dizer aqui, neste sentido antagônico, que a morte biológica só existe com a ausência da vida. Fato, isso é uma coisa até simples de entender. A morte não é criada, mas se não houver vida, ela surgirá. Portanto, não se cria a morte, ela acontece quando a vida se esvai, quando a vida cessa, quando acabou a vida, surgiu a morte. Então a ausência de um a existência de um é a ausência do outro e vice-versa. Assim, o mal surge dentro da esfera da vontade permissiva de Deus, em que permite o surgimento do mesmo. Quando a paz, Shalom, antagonicamente não se manifesta, compreendendo com isto que Deus não se torna responsável pelo mal moral, mas se apresenta como uma benéfica alternativa para contrapô-lo. Então, quando o mal moral surge, quando a calamidade surge, Deus está ali para contrapor com a paz. Está entendendo o raciocínio? Está entendendo como
É fácil entender o texto quando o texto de Isaías está dizendo que Deus começa a dizer que ele cria a paz e o mal, e a guerra e o mal. Então, porque aí dizer eu crio todas as coisas, é nesse ato, porque quando você lê o contexto, você tem um contexto ali de ações humanas sendo feitas e realizadas. Então tem que entender isso. B. Permitir o mal não significa anuir, ou seja, concordar com ele. Deus não concorda com esse mal. Mas ele acontece por quê? Porque está dentro da vontade permissiva. Deus permitirá. Então isso aqui já ficou bem claro o que significa, perdão, é a cacofobia minha aqui, né? O que significa esta vontade permissiva. Já ficou claríssimo. Então a gente vai continuar aqui só para deixar mais claro, para trazer mais luz nesse entendimento da vontade permissiva de Deus, em que Deus permite, mas ele não quer. Permitir o mal não significa anuir, ou seja, concordar com o mal. Deus permite que o homem peque, mas não concorda e nem deseja que ele peque. Ele permite que as sequências negativas causadas por este mal sobrevenham, mesmo que não intervenha para livrar. Por exemplo, vou até ler um texto, eu li esse texto hoje mais cedo, de Neemias, eu achei interessantíssimo, então veio a memória aqui nesse momento. Eu até falei isso aqui no estudo passado, sobre a questão de que Deus, tipo assim, o pecado de Davi com Betseba foi algo que o próprio Davi procurou, causou. Então Deus permitiu, mas Deus não concordou. Tanto é que Davi, ele colheu os frutos, né? Então a conta chegou. Então eu estava lendo aqui, ó, quer ver? Neemias capítulo 13. Deixa eu ver aqui se eu encontro aqui. Neemias capítulo 13, o verso 26, olha aqui, ó, olha o que diz. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo Deus rei sobre todo Israel? E contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. Dar-vos-iam nós ouvidos para fazermos todos este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estranhas, também um dos filhos de Judaías. Então aqui Neemias, né, aqui na restauração, aqui quando eles estão voltando para a terra de Judá, né, com Neemias junto com Esdras, Zorobabel, eles vão estar nesse empenho da terra de Judá para fazer a reconstrução dos muros de Jerusalém, de Jerusalém, do Beit Hamikdash, do templo. Então, quando Neemias viu a situação que eles casaram com filhos da terra, com as moabitas, com as amonitas, eles viram que aquilo foi um grande mal, que elas estavam fazendo o povo errar da mesma forma que aquelas mulheres com que Salomão casou com elas. Então aí, né, uma questão, mas aí alguém diz assim, mas na Bíblia a poligamia é apoiada pela Bíblia, porque Salomão tinha 300 mulheres, 700 concubinas. Ele tinha, mas aquilo foi o querer dele, não foi que Deus permitiu. Deus permitiu, mas não foi o querer de Deus. Deus permitiu, aquilo foi o querer de Salomão. Ele quis fazer aquilo, e muitos dos casamentos que Salomão contraiu foram casamentos políticos, simplesmente para fazer o quê? Para manter a paz no seu reinado, para manter a paz com a sua vizinhança, né? A política da boa vizinhança. Por isso ele casou, só que essas mulheres trouxeram o quê para ele? Foram pedras de tropeço. Fez com que ele pecasse, com que ele transgredisse, ele cometesse avodazará, que é a idolatria. Então ele cometeu esses atos pecaminosos porque desobedeceu à vontade de Deus. Entendeu? Então quando isso aconteceu, esses casamentos mistos que Salomão fez, fora da vontade de Deus, mas Deus permitiu porque foi a vontade permissividade de Deus. Deus não quis que Salomão tomasse aquela postura, mas ele tomou, então Deus permitiu. Mas aquilo acarretou para o povo de Israel, para a nação de Israel, um grande pecado, né? E todos começaram a seguir os mesmos modos. Mas não era a vontade de Deus esse ato poligâmico, tá? Porque o projeto de Deus é monogâmico.
porque Deus não criou Adão e Evas, Deus criou Adão e Eva, né? O próprio Yeshua diz que no princípio Deus criou macho e fêmea. Isso é um casal, não é um homem com 20 mulheres. Isso aí é um conceito cultural da redondeza em que Israel estava situada. E aí, por eles serem influenciados pelas nações vizinhas, eles começaram a praticar os mesmos atos. Só que Deus veio erradicando essa poligamia. Nós, quando chegamos no período de Yeshua, não existe mais isso. Você não tem mais poligamia ali entre o povo judeu, você não tem mais. Você tem ali adultério, cometendo adultério, mas você não tem mais aquilo sendo uma prática aceitável, nem mesmo mais dentro do povo, porque Deus erradicou muitas coisas com o cativeiro. Isso foi erradicado, foi tirado. Então Deus veio trabalhando, tratando com a mente, com o coração do povo, com as suas leis, com seus mandamentos, para tirar essa condição de pecado. Então a permissividade de Deus acontece, mas a vontade de Deus era aquela? Não. Então é o que o Neemias está fazendo aqui, falando aqui. Então se você quiser reler o texto aí, fica aí para você a dica. Neemias capítulo 13, o verso 25 e 26, tá? Então nisso pecou. Então isso foi uma vontade permissiva de Deus. Então Deus permitiu, Deus não coadunou, Deus não anuiu, Deus não compactuou, Deus não aceitou, mas permitiu. Mas a conta veio depois, tá? Então, seguindo aí, Deus permite que o homem peque, mas não concorda e nem deseja que ele peque. Ele permite que as consequências negativas causadas por esse mal sobrevenham, mesmo que não intervenha para livrar. Então vai ter situações que Deus vai permitir, ele não vai intervir, não vai dar o livramento, ele vai deixar acontecer, porque foi a escolha do homem. Então Gênesis capítulo 50, verso 20, nós temos isso. Segundo Reis, né, texto para você ler. Segundo Reis capítulo 3, verso 14, aí nós temos uma citação aqui, reticências, abre aspas, e Eliseu estava doente de enfermidade de que morreu. Mas espera aí, Eliseu, profeta de Deus, recebeu porção dobrada do profeta Elias, né, da unção que estava sobre a vida do profeta Elias, inclusive levou a sua capa, que era o sinal da autoridade que ele estava recebendo, como confirmação. Aí um profeta que ressuscitou mortos, viu anjos ao seu favor, né, guiando ao seu favor, profetizou várias coisas para vários reis, aí ele morre de enfermidade. Aí, por que Deus permitiu, gente? Permitir não é querer, é permissão. Deus permitiu. Por mais que ele ressuscitou morto, curou o leproso Naamã com apenas uma orientação de que deveria ser feita de obediência ao que o profeta diz na profecia, e ele vai e morre de doença, morre enfermo. Mas a unção ainda estava nele, porque a Bíblia vai continuar dizendo que em certo dado momento houve uma guerra e um soldado morreu e ele foi jogado na cova de Eliseu, provavelmente estava exposta, não sei porquê, mas estava exposta, e diz que quando o defunto tocou nos ossos de Eliseu, ele voltou à vida, havia unção nos ossos do profeta. O cara morre doente, vai entender, por quê? Permissividade. Assim compreendemos que na vontade permissiva de Deus, ele não promove o mal, mas permite que ele ocorra com causa secundária, seja por ações humanas ou pelas leis da natureza, como deslocamentos de placas tectônicas, são terremotos, né? Causando tsunamis, terremotos, gerando com isto mortandade de centenas de pessoas. Gente, são reações da natureza, tá? São reações da natureza, então Deus não, são leis naturais. São leis naturais. Então, não tem, Deus não vai barrar. Tem leis que dentro da vontade decretória de Deus, que está determinado ser daquela forma. Então, se aquilo vai acontecer, não quer dizer que Deus pode intervir, ele pode, mas vai ter situações que ele não vai intervir. São leis naturais que vão ocorrer, né? E algumas coisas dá para se evitar, né? Tem coisas que dá para se evitar, mas a gente não evita, acaba colhendo aquilo que a gente mesmo procurou, né? Ou seja, né, como diz a Bíblia, né? Quem procura acha, né? Mateus 7,7.
buscar e buscar e pedir-se-vos-á e dar-vos-á, né? Então, buscar e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á, aquele que busca encontra, o que pede recebe. Então, muitas coisas é a gente que procura e a gente vai achar, tá? Ezequiel capítulo 33, verso 11. Primeiro vamos ressaltar aqui, ó, ressaltando que não intervir não significa que ele concorde com esse mal. Então, Deus não concorda. Ezequiel 33, 11. Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte. Ele não tem prazer. Mas por que o ímpio morre? Porque ele não obedece. Ele escolhe o caminho. Ó. Mas em que o ímpio se converta de seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos caminhos. Por que razão morrerias, ó casa de Israel? Então, acontece porque a pessoa escolhe mal, né? Jacó, Tiago diz, ó, pedi não recebeis porque pedis mal, para gastar em vossos deleites e prazeres. Então, o que pede recebe, gente. Não adianta, né? Jeremias 7:31, Jeremias 7:19, 4b e 5, e Jeremias 32:35. Aí nós temos aqui reticências, aspas, nunca ordenei nem subiu ao meu coração. 19:5b, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me veio ao pensamento. 33, Jeremias 32:35, o que nunca lhes ordenei, nem veio ao meu coração que fizessem tal abominação. Então Deus está, aqui de que Deus está dizendo? Que ele não concordou com aquilo que estava sendo feito. Ele não mandou fazer, ele simplesmente deu a ordem, não faça. Eles fizeram, cometeram abominação, cometeram pecado, transgressão, foram contra os mandamentos, foram contra os profetas. Então acarretou-se o mal, a calamidade, aí veio a calamidade. Uma das calamidades que Deus tanto enviou o profeta foram os cativeiros, Assírio e Babilônia. Esses cativeiros vieram por desobediência, aconteceram por fato de desobediência à ordem divina, que eles se voltassem para Deus, que abandonassem os seus maus caminhos, né? Então, Abacuque capítulo 1, verso 13, tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal e a opressão. Então, Deus é tão puro, como disse o profeta, que ele não pode ver o mal, ou seja, ele não suporta ver o mal. Mas não quer dizer que ele vê o mal e a opressão, que ele vai intervir, né? Não pode contemplar, ou seja, ele não está tendo prazer que aquilo que está acontecendo seja realizado, mas está acontecendo, porque está permitido, porque houve uma má escolha. Porque, pois, tolera os que procedem perfidamente e te... Olha a pergunta no texto. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Olha a pergunta que é feita. Vou ler de novo o texto. Hebreus 1:13. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal e a opressão não pode contemplar, porque pois toleras os que procedem perfidamente, te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo que ele. Tiago capítulo 1, verso 13. Ninguém sendo tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo, mas ninguém tenta, gente. Então, não tem como atribuir este mal moral e o mal como calamidade a Deus. São consequências das ações humanas. Simples assim. Não desabona a santidade de Deus por Deus não intervir. Deus não deixa de ser santo, de ser amor, porque ele não interviu numa calamidade que está acontecendo ou que ocorrerá. Se Deus não suporta o mal, logo ele não pode ser responsabilizado pelas calamidades que ocorrem ao homem, pois o mesmo, por uma vontade deliberada de não acatar aos princípios de Deus, segue desenfreadamente sua vida causando mal, que surge uma simples permissão de Deus de não intervir nas ações do homem. Então pronto, fez, praticou, então tudo que o homem plantar ele vai colher, quer seja bom, quer seja mal, gente. Então permitir que surja não significa criá-lo. Então agora a gente entende a colocação que ele vai colocar, que
que o profeta Isaías expressa sobre a questão de Deus ser o criador do mal. Então é dentro desse âmbito, dessa vontade permissiva de Deus. Há quem diga que Deus criou o mal com um propósito, ou seja, para a sua glória. Difícil, né? Agostinho, bispo de Hipona, ele se inquietou com a presença do mal. O mal é uma realidade. Mas a conclusão de Agostinho ao longo da história da igreja é a posição majoritária de que o mal não existe como realidade concreta, realidade objetiva, logo não pode ter sido Deus que criou o mal. Então, quando Agostinho se deparou com este texto, ele se questionou, e haja visto que Agostinho, além de ser um dos pais da igreja, ele era um filósofo, tá? Ele era filósofo, então ele entendia, ele sabia pesquisar. Então, por isso que trouxe para ele essa, né, a princípio, quando ele bateu os olhos no texto, ele se indagou. Ele ficou perplexo no que ele, como pode Deus criar um? Então, ele foi atrás da solução, olhando para o texto, revendo o texto e observando o invólucro de todo o contexto. E aí ele chegou na conclusão simples, né? O próprio Agostinho desenvolve o silogismo ou alguma pergunta e respostas que nos faz entender melhor a questão. Por exemplo, aí vamos ver qual foi a conclusão que ele chegou. Todas as coisas que Deus criou são boas, trazendo a compreensão de que Deus é bom. A conclusão de Agostinho é de que se um ser bom, deixa eu consertar isso aqui. Se um ser bom como Deus não pode criar algo ruim. Então, a conclusão que Agostinho chegou é que se Deus é bom, ele não pode criar algo que é ruim. Por quê? Porque Deus não é homem. O homem, sim, o homem pode ser bom agora e mudar e ser mal depois. Ele pode ser mal agora e mudar e ser bom depois. Deus não. Deus é bom. Agora a gente tem que entender que dentro dessa vontade de Deus, não quer dizer que Deus sendo bom, ele vai coadunar, ele vai concordar com o erro, com o pecado. Não, ele é bom, mas ele é justo. Ele é justiça. O salmista diz que a base do trono de Deus é juízo e justiça. Ou seja, ele executa o juízo mediante a justiça da sua santidade. Então, a consequência que o pecado traz é o juízo de Deus contra o pecado e não contra o pecador. Sendo o pecador a causa do pecado, ele então será atingido por esta calamidade por causa dos seus próprios pecados. Por isso, a Bíblia vai dizer, aquele que queixar-se, queixe dos seus próprios pecados. Se não me falha a memória, o profeta Isaías que usou essa expressão. Então, você quer queixar? Então, queixe dos seus próprios pecados. Simplesmente assim. Então, Deus sendo bom não é o criador do mal. O mal não é bom. Portanto, o mal não foi criado por Deus. Se posicionar de que Deus criou o mal, e diz que Deus criou o mal, e o mal não é realidade, algo subexistente ou uma realidade positiva, é contraditório e não pode ser afirmado. Uma segunda tese de Agostinho neste silogismo é, abre aspas, Deus criou todas as coisas, Deus não criou o mal, portanto o mal não é uma coisa. O mal não é uma coisa, o mal não é uma realidade, como nós vimos aqui, que o mal é uma realidade de uma questão de falta de moralidade e de falta, às vezes, de amor do próprio ser humano. Então, as calamidades acontecem devido às leis naturais da natureza, que está estabelecido na natureza. Então, vai passar um vento aqui. Aqui no Brasil não tem essa questão né? Claro que em alguns lugares acontecem vendavais, mas às vezes não acontece lá tufão, ciclone, que sai arrancando carne, roubando tudo. Tem vento forte. Mas como lá no Canadá, nos Estados Unidos, tem regiões que sai arrancando casa, derrubando árvore, causando tsunami. Então isso é coisa da natureza, é uma lei natural. Então é uma calamidade da natureza. Não é Deus que está causando aquilo. Ele pode, mas ele não está causando aquilo. A conclusão da maioria dos teólogos da igreja, a partir de Agostinho, é que o mal não existe como realidade. Logo, Deus não é o criador. Aqui não se trata de um mal como realidade, mas de um mal moral, como se discute na teologia e na filosofia. Portanto, a não existência do mal como realidade primeira
e última, não faz de Deus o autor do mal. 1 João, capítulo 2, verso 16 diz: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, ou seja, não é de Deus, mas do mundo. Dentro desse pressuposto de que essa concupiscência não provém do Pai, mas do mundo, logo Deus não é o criador do mal. Então nós vemos que em toda a Escritura, nós vemos que Deus, que a interpretação daquilo que foi expresso pelo profeta Isaías, não é uma expressão de que Deus é o criador, não é aquele mal moral, é aquela calamidade que ocorre dentro do ato natural das coisas e da transgressão dos seus mandamentos, ou da falta do amor ao próximo, e vice-versa, algumas coisas aí, tá? Então, 1 Timóteo capítulo 4, verso 4, ó, toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Se tudo que Deus cria é bom, então o mal não provém de Deus, pois o mal não é bom. Salmo 5, verso 4. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Então, nem contigo. A Bíblia, gente, ela não pode se contradizer. Quando a gente acha algo na Bíblia que está dando indício de contradição, aquilo é uma má tradução. Presta atenção, vou repetir. Quando nós encontramos algumas expressões dentro da Bíblia que parecem contraditórias, aquilo não são textos contraditórios, são textos mal traduzidos ou mal interpretados. Vou repetir para que fique bem claro. Coisas que parecem contradição dentro da Bíblia são textos mal traduzidos ou mal interpretados, porque Deus não se contradiz, as Escrituras não se contradizem, né? O apóstolo Paulo disse que o homem espiritual, ele compara as coisas espirituais com as espirituais. Então a Bíblia explica a Bíblia não cai em contradição. Então quando nos concílios foram determinar quais livros seriam colocados no cânon, foi decidido pelos concílios, eles olharam textos que eram contraditórios à realidade de Deus, dessa santidade de Deus, da pessoa de Yeshua. Então por isso que alguns textos tidos como apócrifos, pseudepígrafos, foram rejeitados nos concílios para terem critérios de canonicidade. Por isso, porque havia contradição. Então são textos que não entram dentro das Escrituras, porque a Escritura não pode se contradizer. Simples assim. Então é aquilo que eu disse, é uma má interpretação ou uma má tradução, uma tradução mal feita, né? Então nós vamos ficar, atributos de Deus será o nosso próximo assunto. Então finalizamos aqui a questão dessa soberania de Deus, dentro da teontologia, soberania de Deus, aí abordamos a soberania de Deus, a vontade prescritiva, a vontade decretória e a vontade permissiva de Deus. Então nós vamos fechar por aqui. Então que o Eterno continue abençoando a sua casa, a sua família, toda a sua parentela. Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, gente, eu tenho esse problema. Eu tenho, às vezes, eu caio numa cacofobia, que é falar rápido e misturar as palavras, né? E esse ato de falar rápido demais. Então eu estou tentando me educar para não acontecer esse tipo de situação, tá? Então, perdão aí pelos momentos que houve essa cacofobia, mas está tudo explicadinho. E é só você voltar, rever o vídeo. Se quiser conhecer mais sobre as outras vontades, que é a prescritiva e a decretória, assista os vídeos passados, tá? Esse aqui também eu vou extraí-lo aqui do Facebook e lançar lá no meu canal do YouTube também. Então você que é inscrito, se inscreva lá no nosso canal e compartilhe com mais pessoas se você achar plausível para tal. Então, shalom, shalom, lehitraot, erev tov. Paz, paz, até a próxima. Boa tarde.